Bom, é o seguinte, a gente vai falar de crase. Eu peguei esse material da professora Mariana Ferreira. Tá autorizado o uso, tá bom? Não fique achando que eu tô roubando material não, ó. Fique à vontade para capturar essa aula. Professora Mariana Ferreira. É o seguinte, o assunto é crase. Eu tenho outros materiais que vocês vão fazer uma lida, vão fazer uma leitura, desculpa, na plataforma. Mas aqui a gente vai fazer uma síntese de crase e também a gente continua num outro material. O que é crase? Crase já começa por aí. Você precisa saber que crase não é aquele acento agudo ao contrário, não. Aquilo é um acento grave, indicador de crase. Vamos à leitura e eu explico logo em seguida. O termo vindo do grego krasis significa fusão. Ou seja, crase é a fusão, no nosso idioma, de duas palavrinhas, duas letras as, tá bom? Dos vocábulos as. União de sons idênticos. Em nosso idioma, temos a fusão do som vocálico de a, preposição, ou seja, quando dois sons de a acontecem um após o outro. Preposição, esse a aqui, quando é fundido, tem o acento indicador de crase, que é o acento grave. Ele é uma preposição junto com a artigo. Continuando. Para marcar a ocorrência, utilizamos o acento grave. Esse bonitinho aqui, ó. Portanto, esse acento é marcador de crase e só pode acontecer nessa situação. Ok, já sabemos que crase, então, é a fusão desses dois as e não um acento. Como ocorre a crase? Dois fatos precisam ocorrer para que aconteça essa crase. Ó, regência de um verbo ou de um nome que exige a preposição a. Ou para, mas eu vou me limitar a. Como assim regência de um nome ou de um verbo que precisa da preposição a, professor? É o seguinte, quando você fala, vamos usar o verbo referir como exemplo. Eu me refiro, quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Esse verbo referir obriga você a utilizar a preposição a logo à frente. Portanto, quando esse verbo exigir essa preposição a e o que vem à frente desse a é um substantivo que exige também o artigo a, você precisa juntar os dois. É o fenômeno da crase. Isso aqui é um detalhe, vocês vão entender. Pode ser a ou as logo à frente. Ó, o complemento desse verbo ou desse nome aceita a presença do artigo feminino e definido a ou as. Tá. Ainda não está claro, né? Fique tranquilo. O verbo ir, por exemplo, ele exige a preposição a. Pensa comigo. Quem vai, vai a algum lugar. Não é verdade? É verdade. Quem vai, vai a algum lugar. Quem foi, foi a algum lugar. Quem irá, irá a algum lugar. Ele exige essa preposição a aqui, ó. Ele exige essa preposição a. E a festa? Vai que ele vai à festa. A festa exige o artigo a. Neste caso, eu não vou dizer eu vou a festa. Eu digo eu vou à festa. É a junção desses dois as, a fusão desses dois as, forma o a com o acento grave indicador de crase. Portanto, fusão é igual a crase. Fusão de a, que é preposição, ó, vou a, exigida pelo verbo, mais a, artigo feminino aceito pelo substantivo festa. Você não fala assim, festa estava boa. Não, você diz, a festa estava boa. Então, como a palavra festa exige o artigo a, e a palavra vou exige essa preposição a, então tem dois as ali, ó, e aí? Crase neles. Junta esses dois e forma um a só com acento indicador. Ao invés de dizer eu vou a festa, eu digo eu vou à festa com acento indicador de crase. Continuamos então. Já sabemos então o que é a crase. Isso aí, nada, o que eu falei até agora é só para você saber o que é a crase. Podemos começar falando de quando usar? Podemos, mas podemos começar também falando de quando não usar. É até melhor. Para concurso é até melhor falar primeiro quando não usar a crase, porque é aí que a banca te pega. Vamos lá. A crase jamais será usada antes de nomes masculinos. Não, não pode. Porque crase é a junção do a, preposição, com o a, artigo definido. E o artigo definido só acompanha substantivo masculino. Desculpa, feminino.
Como é que eu vou falar assim a Mateus, a José, a presídio? Não, eu falo o Mateus, o José, o presídio. Então, nesse caso, se tiver um verbo que precisa da regência da preposição a e essas palavras, o que a gente vai falar? Eu me refiro ao presídio, ao Mateus, ao José. Inclusive, já tem até uma dica. Como descobrir se tem crase ou não? Funciona sempre? Lógico que não, mas é um dos passos que você vai ter na hora da sua questão. Você muda o vocábulo que vem à frente do a para masculino. Se, porventura, o resultado der ao, significa que esse depende de crase se ele estiver no feminino. Quer um exemplo? Ó. Eu estou disposto a... Não, disposto não deu certo, não. Eu estou indo... Nossa, velho, só estou usando exemplo ruim. Vamos lá, eu me refiro. Vou usar o referir aqui, que não dá erro. O verbo referir sempre precisa da preposição a. Eu me refiro ao antecessor. Antecessor é uma palavra masculina. Viu que virou ao? E se fosse antecessora? Eu me refiro à antecessora. Então você trocou esse antecessora por antecessor. E ali apareceu um ao, do nada, assim, opa, apareceu um ao aqui. Então você sabe que quando está no feminino tem que ter crase. Às vezes falha, mas no geral é uma regra que te ajuda demais nas provas. Outra situação, antes de verbo. Nunca usar antes de verbo. Antes de pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não tem crase. Antes de pronome de tratamento, vossa senhoria, sua majestade, nada disso tem crase. O único que ainda aceita crase é antes de senhora. Eu me refiro à senhora de vermelho. Ou senhorita. Aí dá para usar a crase. Antes desses dois dá. Agora, os outros pronomes de tratamento, inclusive você, óbvio, né? Que também é um pronome de tratamento. Não pode usar. Vossa senhoria, vossa alteza, sua majestade, né? Vossa excelência, nada disso pode ter crase antes dessas palavras, não. Antes de pronomes demonstrativos, antes de pronomes demonstrativos, não tem aquele, aquela, aquilo. Existe um caso em que a crase entra no pronome demonstrativo, mas antes dele, não. Tá bom? Antes de artigos indefinidos, um ou uma, claro que nunca vai ter crase. A uma, eu me refiro a uma garota e vou botar crase? Nunca, jamais. Antes de preposições... A única que aceita é o até. O até ainda pode. Por exemplo, eu vou trabalhar até às 18 horas. Até às 18 horas. Aí aceita a crase. Mas as outras preposições, após, desde, com, contra, não tem como não. Entre palavras repetidas, dia a dia, face a face, tá? Nada disso tem crase, não. Palavras repetidas ali não tem crase. Antes de palavras femininas, no plural, antecedidas pela preposição a, vamos usar o mesmo verbo lá, referir. Eu me refiro a mulheres. Se o a está sozinho, no singular, e mulheres está no plural, essas palavras estão femininas no plural e o a está sozinho, não tem crase, porque ali significa que só tem preposição. Antes de numeral, exceção de horas, né? Antes de numeral também não tem crase, por exemplo. Ele pretende trabalhar, com exceção de horas, antes de número, não tem crase. Agora, horas tem, ó. Às 18 horas, às 17 horas, à meia-noite, tá? Quando usar a crase antes de palavras femininas, sempre. Crase só pode ser usada antes de palavras femininas. Masculinas, nunca. Tem um casinho aqui que eu vou explicar para vocês, talvez, mas é raro, tá? Antes de palavras femininas, em regra, usa-se crase somente, em regra, há exceções, claro, poucas, antes de palavras femininas, com substantivos, adjetivos e verbo que rege a preposição a. Você já sabe que precisa da palavra anterior ao a pedir, mas a questão, a regência nesse caso aqui não é tão prioritária, não. As provas já vão trazer uma frase em que o verbo tem essa regência da preposição, pode ficar tranquilo. Olha o exemplo, ó, ele iria, lembra que eu falei que o verbo ir exige a preposição a na sua regência? Olha só, quem vai em algum lugar, quem iria a algum lugar. Que lugar? A praia.
Então, eu iria à praia. A praia exige o artigo. Então, nesse caso, nós temos sim o A com crase. Ele iria à praia. Praia, substantivo feminino, praia, a praia, ir, verbo que rege a preposição a. Certinho. Resultado, ele iria à praia com crase. Bonitinho. Vamos pra frente. O outro material, ele dá muitos exemplos, vocês vão entender melhor até. Mas é preciso bater na tecla aqui, bater na tecla lá. Sempre usar crase para evitar ambiguidade. Existe esses casos, tá? Vou dar um exemplo. À vista. A expressão à vista sempre haverá crase nela. Por quê? Porque se você tirar a crase, você está dizendo assim, à vista no sentido os olhos. Então, se eu coloco vendo à vista e não coloco crase, você está dizendo que está vendendo seus olhos. Tem que ter crase. Vendo à vista, vendo a prazo. E a prazo tem vírgula, tem crase, professor? Lógico que não. Prazo é feminino, prazo é masculino. É o prazo e não a prazo. Então, quando eu vendo a prazo, não tem crase. Entendeu? Vendo à vista, aí tem crase. Só lembrar disso. O ideal é vender com crase. Vender sempre à vista. Mas, às vezes, tem que vender sem crase mesmo. Vamos para frente. Outras expressões adverbiais femininas. Aí é o seguinte. Existe o que a gente chama de expressões adverbiais, expressões locutivas, femininas, que exigem crase por natureza. Ó. Isso aqui é decorar, não tem o que fazer não. À disposição tem crase. Às segundas-feiras tem crase. Aí, obviamente, que até às sextas-feiras também tem, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aos sábados não, porque, tá vendo? Só você ver, ó. Aos sábados, viu que tem um O ali no meio, quando você vira masculino? Aos sábados. Você já sabe que às sextas tem crase por isso. À medida que tem crase, a distância que, a distância tem, a exceção de, a mão, feito à mão, mas é claro que eu preciso especificar. No outro material eu vou especificar isso para vocês. Esse material eu tô mostrando primeiro, é tipo introdução, é bonitinho. Depois vocês vão entrar num material mais aprofundado. Bem mais aprofundado. Vamos lá. Lugares. E quando a gente vai para lugares? Isso aqui é padrão dos cursinhos. Eu não vou deixar de fora, não. Isso aqui é obrigatório. Dizem que para fazer um cursinho ou pré-vestibular ou preparatório para concurso, é obrigado falar disso aqui. Do que? Desse vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Isso aqui é padrão, todos têm, todos os cursinhos têm esse macetinho. Por quê? Vou explicar. Quando a gente for falar de lugar, a crase é usada, é claro que há situações. No outro material a gente vai aprofundar nisso. As situações que fogem à regra. Quando você vai a algum lugar, lembra que o verbo ir exige a preposição a? Então você sempre vai a algum lugar. Se esse lugar for feminino, aí você fica na dúvida. E aí? Eu vou sei lá, a Bahia, a Brasília, a Curitiba, a Fortaleza, como está no material. E aí, tem crase ou não tem? É só você perguntar se você volta da Bahia, se você volta da Curitiba, se você volta da Brasília. Se você vai a e volta da, como a Bahia, por exemplo, quando você vai à Bahia, você volta da Bahia. Então, obrigatoriamente, você tem que botar crase, ó. Vou à Bahia com crase, porque quando você volta da Bahia. Viu que legal? E quando você vai a e volta de? Vamos colocar Curitiba, por exemplo. Você vai a Curitiba e volta da Curitiba? Não, você volta de Curitiba. Você vai a Brasília, mas você não volta da Brasília, você volta de Brasília. Nesse caso, crase para quê? Não coloca crase. Só lembrar, ó, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Não sei, é ridículo, mas é na base dessas coisas que a gente lembra na hora da prova. Por isso que todos eu exagerei, mas todos os professores de cursinho que eu já vi usa isso. Ó, Fortaleza é feminino. Ó, vou a Fortaleza, mas eu não volto da Fortaleza, eu volto de Fortaleza. Então, vou a Fortaleza sem crase, tá bom? E horas? Quando é que a gente usa crase para horas? Sempre. Horas determinadas? Sempre. Sempre ocorrerá a crase antes de expressões que indicam as horas. Trabalhamos das 2 às 4. Com crase, claro. Trabalhando das 2 às 4.
Não ocorre crase diante de horas quando houver preposição, com exceção de até. Lembra que eu falei? Aí não pode ficar colocando que é um monte de preposição também, né? Uma em cima da outra. Preposição, eu já falei, tá lá em morfologia, em classe de palavras. São 18. A, ante, até, desde, em, por, de. Tem várias, né? Após, ó, o após aqui, ó. Se tem uma preposição e outra aqui, a gente não usa. Nesse caso, não vai ter duas preposições. Isso aqui é só artigo definido. Então, se tem um após, tem outras preposições. São 18. Das 18, 17, você não vai conseguir usar crase na frente. Retornaremos após as 17. Aí já não tem crase mais. Por causa desse após aqui, ó. Eles estão desde as 21 horas, só por causa desse desde. Agora, o até não. Se tivesse, retornaremos até as 17 horas, aí teria crase. Eles estão aqui até as 21 horas, aí teria crase. Mas como é após e desde, aí não tem. No outro, calma, isso é só exemplo. Eu não entendi ainda, professor. Calma, meu querido, calma. O outro material é muito mais detalhado. Não fique desesperado. Não é só isso de crase, não. Você vai entender, você vai pegar o seu caderninho no outro material, vai fazer anotações, tá bom? Ó, e quando nós estamos falando da casa, estamos falando da terra, estamos falando da distância. Aí são casos peculiares, vamos lá? Só ocorrerá crase se elas estiverem especificadas. Não é qualquer casa, é a casa de alguém. Não é qualquer terra, é a terra de alguém, terra de... né? Mas a Terra também pode ser planeta Terra. Se você estiver falando do planeta Terra, aí obrigatoriamente tem que ter crase. E se estiver falando da Terra de alguém também. Mas se for uma Terra qualquer, aí não tem crase não. E distância? Distância é aquela situação, né? Distância também tem que estar... Tem duas situações da distância. Tem a especificação e tem quando você está falando... Por exemplo, estudaremos a distância. Exemplo. Estudaremos a distância. O que eu quero dizer isso? Que eu estou estudando aqui com aulas síncronas de outro professor longe, é tipo o que você está fazendo. Você está estudando à distância com crase. Mas e se por acaso você está fazendo um estudo sobre a distância entre um determinado ponto a outro determinado ponto? Aí já não tem. Quando você faz um estudo de uma determinada distância, não tem crase. Agora, se você está estudando à distância por EAD, aí você já sabe que tem que ter crase. Tá bom? E também, obviamente, quando tem a metragem certinha. Refere-se à distância de 100 metros. Aí está especificado. Vamos lá. Casos facultativos. O que é caso facultativo? Isso aqui é quando você pode usar a crase ou, se você não quiser, você não usa. Então, você sempre vai acertar. Não tem como errar. Você usa, tá certo. Você não usa, tá certo também. Quando o complemento do verbo ou o nome for nome próprio feminino, por exemplo, Maria, Josefina, sei lá, Antonieta, é nome próprio, não é? Então você não usa crase ou você usa, tanto faz, é facultativo. Eu me refiro a Maria, eu quero botar crase? Boto. Eu não quero, não boto, pronto, acabou. Precedido por nome possessivo com substantivo explicitado. Pronome possessivo também, seu, sua, né? Seu marido. No caso, nós estamos falando de feminino, né? Sua esposa, sua amiga, sua irmã. Você usa a crase. Pode ser sua, pode ser minha, pode ser dela, desde que seja feminino. Aí você usa se quiser. Aí fica a seu critério. Delas. Precedido pela preposição até. Em situações com até, você usa se quiser também. Esse comentário é relativo a Maria. A Maria é um nome próprio, não é? Você pode usar a crase se quiser, você não precisa usar a crase se não quiser. Então, quando tem nome próprio, você usa se quiser, facultativo. Vou à sua casa. Sua. Pronome possessivo. Sua. Nesse caso, você usa se quiser. Tanto faz, tudo tá certo. Exercício da página 4 até a 233. Ó, usa se quiser. O até, nesse caso, permite o uso da crase, mas não te obriga a usar. Atenção! Pronome demonstrativo, aquele, aquilo. Nós vamos aprofundar hoje ainda? Claro que nós vamos. Pelo fato de iniciarem com vogal A, pode ocorrer a crase desde que haja condições. Vou a aquele lugar. Você fala assim, vou a aquele evento? Não, você fala vou a aquele evento. Aí tem uma crase aqui, ó. Em cima desse azinho do aquele.
a fusão do a, preposição exigida pelo verbo, com o a, vogal que inicia o pronome masculino, portanto, vou àquele evento. Show? E tá acabando esse material. O material tá, mas a aula não. O material aqui acabou, mas a aula não. A aula começa de verdade, firme e forte agora. Aquilo foi uma introdução. Até agora foi uma introdução do que a gente precisa. Vamos lá. A crase é, na língua portuguesa, a contração de duas vogais. Então, duas vogais A. Certo? Certo. Sendo representada com acento grave. Quando não usar a crase? Lembra que eu comecei lá? Aqui a gente vai falar de item por item, dar exemplos, aprofundar de verdade, você vai aprender como nunca. Vamos lá. Quando não usar a crase? Por que, professor, se a gente tiver aula de crase, por que a gente vai falar primeiro de como não usar? Porque é assim que cai na sua prova. Primeiro eles colocam lá 4 opções que não tem crase, tudo bugado, tudo bagunçado, e você fica, e agora? Se você descobrir quando não usar, é mais efetivo para você achar a questão certa, porque você tem 4 opções erradas ali. E tem macetinhos aqui que já te dão a resposta rapidão. Quer ver? Não ocorre crase. Não. Ó, vou fazer bonitinho não aqui. Não ocorre crase antes de nomes masculinos. Já falei lá no outro material. Quer exemplo? Gosto de andar a pé. Pé não é masculino? Você fala a pé. Ah, eu tenho um pé muito feio. Não, você fala eu tenho um pé. É masculino. Então, antes de masculino não tem crase. Você dá uma observada. Vai ter uma opção que vai estar um azinho craseado antes de palavra masculina. E não existe. Em nenhuma hipótese, professor. É uma hipótesezinha só. Lá no final eu vou explicar. Não se usa crase antes de nomes masculinos. Gosto de andar a pé? Não tem crase, porque pé é masculino. Esse passeio será feito a cavalo? Não tem crase, porque cavalo é masculino. Será estimulado... Ah, e se fosse égua? Se fosse égua, aí teria. É desse jeito. Será estipulado, um tipo de pagamento a prazo. Prazo é masculino, não tem. Se fosse à vista, aí teria. Escreve a lápis. Assim podemos apagar o que for preciso. Escreve a lápis. Lápis é masculino, então não tem crase. E vamos trocar isso por feminino. Gosto de andar a canela. Nem existe a frase, né? Mas canela seria feminino, aí teria crase. Esse passeio foi feito à égua. Poxa, teria crase. Será estimulado um tipo de pagamento à vista. Vista é prazo, é feminino, teria crase. Mas no masculino não. Escreve a caneta, aí teria crase. Tá vendo? Agora, no masculino, nunca. Se olhou pra frente do azinho, é masculino? Não tem crase. Tá? Outra situação que nunca terá crase. Antes de verbos. Antes de verbos, tá bom? Quer um exemplo? Ó, não sei se ela chegou a falar sobre o assunto. A falar, tá vendo? Falar é verbo. Então não tem crase. Meu filho está aprendendo a cantar essa música. Então não tem crase. O arquiteto está começando a renovar essa casa. Renovar é verbo. Então, antes de verbo, não tem crase. Meu irmão se dispôs a ajudar no que for necessário. Ajudar é verbo. Então, não tem crase. Um que o pessoal confunde bastante é o a partir. Partir é verbo, né? Então, não tem crase. Muitas pessoas escrevem a partir com crase. Não. Partir é verbo. Andar é verbo, ajudar é verbo, renovar é verbo, falar é verbo, cantar é verbo. Tudo isso é verbo. Então, antes dessas palavrinhas, nessas situações, jamais terá crase. Outra situação que não tem crase. Antes da maior parte dos pronomes. Aí aqui já não são todos os casos, é a maior parte, tá? O que é pronome, professor? Lá em classe de palavras, a gente falou um pouquinho de pronomes. Tem vários tipos. Pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome possessivo, meu, seu, dele, dela. Minha, sua, né? Vossa, nossa, delas, nosso. Esses são os pronomes possessivos. Demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Inclusive, o aquele, aquela, aquilo tem uma situação, é demonstrativo. Existe uma crase que dentro desses pronomes, mas antes, não. Vamos aos exemplos. Ó, todos. É pronome. Desejamos a todos. A todos, então. Todos não tem, é pronome. Não tem crase antes. Alguém. Você já pediu ajuda a alguém? Alguém é pronome, não tem crase antes. A ele, pronome pessoal, também não tem crase antes. Ele, ainda mais que é masculino, né? Aí que não tem crase mesmo, né? Refiro-me a quem, ó, quem é pronome.
Também não tem crase antes de pronome na maioria dos casos. Agora vamos lá, alguns pronomes, obviamente, têm uso de crase. Vamos para... Eu não sei o que é pronome 100%, professor. A aula, presta atenção. Eu vou dar aula só de pronome, só. Eu falei das classes gramaticais já. Mas eu vou dar aula só de pronome. Se você está aqui e não assistiu essa aula só de pronome, você volta nela depois. Porque pronome cobra bastante em prova, tá bom? Antes de alguns pronomes, é claro que pode ocorrer a crase. Por exemplo, não entregamos o trabalho à mesma professora. Mesma, neste caso, é um pronome. Só que, se você retirá-lo, olha só como fica, ó. Não entregamos o trabalho à professora. Não faz muita diferença. Então, mesmo nessa situação, tem crase. Pedir a fatura à própria gerente. É a mesma coisa do de lá. Se eu tirei esse próprio aqui, o que está ligado a gerente, obviamente, que todo pronome está ligado a um substantivo. Nesse caso aqui, também a crase continua, sem problema. Solicitei a senhora. Senhora é um pronome de tratamento. E sim, aí aceita a crase antes dele. Sem problema. Senhorita também. Solicitei a senhorita. Também teria crase. Mas como você pode ver, ó, é tranquilo. Esta é a reportagem a qual me referi. Há muitos casos, eu dei exemplos, em que se você trocar por masculino, o que vem à frente, você tem um resultante como ao, quando tem crase, e um resultante como a, quando não tem. Funciona sempre? Lógico que não, mas já é um macete que você tem que usar. Olha o exemplo, ó, não entregamos o trabalho ao mesmo professor. Viu que se eu troco para mesmo professor, muda para ao? Se mudou para ao, você sabe que tem que ter crase quando for feminino. Eu pedi a fatura ao próprio gerente. Viu que tem um ao? Quando muda para ao, obrigatoriamente, você sabe que quando está no feminino tem que ter crase. Solicitei ao senhor, mais um exemplo que deu certo, tá vendo? Ó, se trocar por masculino e virou ao, é porque no feminino tem crase. Este é o informativo ao qual me referi. Viu que o a vira ao? Então tem crase, porque está no feminino, e se vira para o masculino, vira ao. Então, funciona na maioria das vezes, tá bom? Funciona. Vamos lá. Em expressões com palavras repetidas, não usa crase. Mesmo que essas palavras sejam femininas. Se for masculinas, óbvio que é aí que não tem mesmo. Mas se for feminina, são repetidas? Não tem crase. Quer exemplo? Ó, dia a dia. As pessoas escrevem dia a dia com crase. Não pode, porque são palavras repetidas. Aqui no meio não tem crase. Aqui só tem preposição. Gota a gota. Face a face. Tá vendo? Não tem crase. Não pode, porque são palavras repetidas. Lado a lado nem conta, porque lado é masculino, né? Já não teria crase mesmo, ó, lado ou lado. Então não tem crase em hipótese nenhuma, com palavra repetida ou sem palavra repetida, não importa. Se tem a primeira regra de proibição, a exceção, uma mínima, mas na verdade nem é uma exceção, vou explicar lá embaixo. É a questão o masculino, mas a primeira regra que você precisa botar na sua cabeça que não tem crase são antes de palavras masculinas, tá? Muita gente esquece disso durante a prova e vai ficar caçando pelo em ovo. Não, olha ser masculino. Eu garanto para você que uma opção, pelo menos, você elimina só de ver que vai ter uma frase ali com palavra masculina depois. E essa, óbvio que não tem crase. Outra situação, não se tem crase antes, quando, por exemplo, a palavra feminina está no plural e o que vem antes é só um azinho no singular. Peraí, como é que não tem crase? Eu explico por quê. Este artigo refere-se a pessoas que estão desempregadas. Pessoas está no plural, gente. Desculpa. Pessoas está no plural. Se está no plural, para ter crase, teria que estar escrito aqui as. Aí sim, aí teria crase. Mas muitas vezes a gente fala assim, ele refere a pessoas que estão desempregadas. Este artigo se refere a pessoas que estão desempregadas. Então aqui só tem preposição aqui, ó. Não tem crase nisso aqui não, tá bom? A polêmica foi relativa a mulheres, ó. Mulheres aqui tá no plural, ó. Se mulheres está no plural e o a tá no singular, não tem crase. Para ter crase teria que estar com a s aqui. As bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. Se o a tá peladinho e o que vem à frente são palavras femininas no plural, não tem crase. Tá bom? Pode anotar isso tudo que eu estou falando, se você tem dúvida.
Ou rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Caso especifique o substantivo feminino através da utilização dos artigos definidos as, ocorre crase. Dada a contração desse artigo... Por que você não leu direitinho, professor? Porque foi o que eu expliquei e eu vou voltar nisso. Se eu troco aquele a por as, teria crase. Olha só. Este artigo refere-se às pessoas que estão desempregadas. Pronto. Se tem um S aqui, aí tem que ter crase. Porque está no plural e aqui também está no plural. Porque aí demonstra que aqui tem dois as. Tem um a que é a preposição, e um a que é o artigo definido, as, né? A polêmica foi relativa às mulheres, defensoras da emancipação feminina, viu? Mulheres no plural, aqui também está no plural, crase. Claro que, obviamente, refere e relativo exige, né, a preposição a, é a regência. Mas na prova isso aqui vai ser detalhe, eu acho. As bolsas de estudo foram concedidas às alunas estrangeiras. Às alunas. Então, está no plural aqui. Aqui também está no plural. Tem que ter crase. Antes de um numeral, tem crase? Não. Com exceção de horas. Já falei isso já. Hoje ainda. Falei que antes de horas tem crase. Mas nos outros números, não. O número de concorrentes chegou a 520. Você não fala o número chegou às 520. Não, não tem crase. Antes de número. Só de horas. O hotel fica 2 km daqui. Pronto, 2 km. 2 km, não tem crase. O motorista reduziu a 180 por hora. Não é hora, então tudo bem. Ele chegou às 7 horas. A hora tem. Hora é exceção, tá vendo? Hora tem crase. Hora só tem umas situações de hora lá que a gente vai trabalhar mais profundamente. Mas no geral, horas, antes de horas, você usa crase. Quando usar a crase? Agora nós vamos falar de quando usar. Opa! Vamos lá. Eu fiz uma marcação aqui. É que fui dar aula ao vivo ontem, só que não deu para aproveitar aquele material, não. Eu vou manter ele aqui, depois eu explico. Ocorre a crase, ou seja, precisa usar a crase? Quando? Antes de palavra feminina. A primeira coisa você vai olhar. É feminina a palavra? É. Então vamos descobrir se precisa de crase. Em construções com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a, aquilo que eu falei. Se antes ali pede a preposição a e depois tem um substantivo feminino, aí usa crase. E com verbo também, né, cuja regência é feita com a preposição a. Então, se nós temos dois as ali, um tem que sumir, ficar escondidinho atrás do outro e botar um sinal indicativo de crase, indicando que tem algo... indicando a quem algo se refere, como agradecer. Ó, quem agradece, agradece a, não é isso? E se você vai agradecer a menina bonita? Você vai agradecer a menina bonita? Não, você agradece a, craseado, menina bonita. E quem pede? Pede a alguém, não é? Se eu pedir o dinheiro a professora, então você sabe que quem pede a. Então, você vai pedir a professora, e já tem um outro a também, dois as. Pedir a professora, não, a craseado. E que se dedica a. Essa questão de regência, lá na aula de regência a gente fala um pouquinho mais, principalmente essa regência com a. Isso aqui é análise sintática, mais para frente. Quem se dedica a. E se a palavra que vem depois é feminino e exige artigo, tem que ter crase. Ó. Eu me dedico à natureza. Precisa de crase. Tá bom? Exemplos? Queremos exemplos? Queremos exemplos, professor. Aquele aluno nunca está atento à aula. Quem está atento a algo, não é? A quê? A aula. A aula é feminino, então precisa de crase. As suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Tá. Aqui tem até a questão do sua, ó. Aqui, nós poderíamos... né, tem a situação do facultativo. A gente vai tratar disso mais à frente. Calma aí. Não vamos confundir a sua mente, não. Viu que sua irmã tá no... assim, obviamente que sua irmã é feminino. E se as suas atitudes são idênticas, a idêntica a algo. A quem? As atitudes de sua irmã. Então você pensa, suas, sei o quê? Mas é porque aqui, ó, é como se tivesse atitudes aqui escondidinho. Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. As o quê? As atitudes de sua irmã. Por isso que tem crase. Tá bom? Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. Ser indiferente a algo, não é? Se você é indiferente a algo. A quê? A falta de respeito. Então, é feminino. Falta de respeito é feminino. Então, crase.
É importante obedecer às regras. Quem obedece, obedece a algo, certo? Certo. E regra é feminino? Sim. Tá no plural? Tá. Aqui também tá no plural, então tem crase. Pronto. As testemunhas assistiram a cena. Assistir, a regência do verbo assistir quando você está vendo é a. Quem assiste não assiste o filme, assiste ao filme. Quem assiste a cena é com crase, por isso. Se você trocar cena por espetáculo, olha como ficaria. As testemunhas assistiram ao espetáculo. Por que as bancas usam bastante o verbo assistir? Porque a gente tem mania de passar esse verbo com a regência direta ali, né? Você acha que não tem... que ele é transitivo e o direto. Não. Ele precisa da preposição a. Quem assiste, assiste a algo. Tá bom? E não assiste algo. Você não assiste o filme, você assiste ao filme. Fique atento. Então tem que ter crase. Assistir no sentido de... Eu vou especificar aqui, ó, no sentido de ver, tem a preposição a. E a cena em pálidas e serenas também exigia aqui o artigo a. Então, crase. Tá bom? Se fosse ao cenário, assistiram ao cenário e não o cenário. Tá? Não vou repetir isso mais não. Vamos pra frente. Em diversas expressões adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, a gente precisa usar crase. Ela já vem pronta, ó. Vou até apagar isso aqui, peraí. Apagar e marcar de novo. O burro. Eu me xingando, fazendo bullying comigo mesmo, coisa feia. Pera aí, só um minuto. Vou tirar aqui. Pronto. À noite, tem crase, tá? Tem que ter crase à noite. Expressão, adverbial, bonitinho. Então, à tarde também tem, claro. À direita tem crase. Então, à esquerda também tem? Claro. À toa tem crase. Às vezes tem crase. Isso aqui você tem que decorar, tá? A deriva, as avessas, a parte, a luz. A parte tem crase, a partir não, tá? Parte nesse caso é um substantivo. A luz, a vista tem crase, a moda de, a maneira de. Lembra que antes de apagar aqui estava em vermelho? Porque eu tenho que explicar isso aqui para vocês, ó. Às vezes a moda de ou a maneira de aparece implícito. E aí e à frente tem um substantivo masculino, mas ela está implícita, está escondida e você erra. Quer um exemplo? Fulano driblou... Não, vou usar exemplo agora não. Se eu não tiver colocado aqui, eu pego e coloco. A moda de e a maneira de, explícito ou implícito, exige crase. A exceção de tem crase, a frente de tem crase, a custa de tem crase, a semelhança de tem crase, a medida que tem crase, a proporção que tem crase. O que eu faço com esse rol todo aqui, professor? Decora. Tem mais? Tem. Mas esses são os mais usados. Decora. Vou fazer o quê? E esses dois aqui, vou colocar em vermelho, igual eu fiz ontem. Só que o material você nem sabe que eu fiz ontem porque você não estava aqui. Ontem quando? Há muitos tempos atrás. Muito tempo. Muitos anos. Inclusive até usei um pleonasmo aqui, né, na oralidade. A gente comete esse erro ridículo. Não existe há muito tempo atrás, tá? Existe muito tempo atrás ou há muito tempo. Se você usa há muito tempo atrás, está errado. E se você usa... O certo é muito tempo atrás ou há muito tempo. Tá. Gente, eu mudei foi a cor aqui. Olha pra você ver, errei o negócio tudo, ó. Errei na fala, errei no negócio. Ó, olha pra você ver, não era isso não. Ué, era isso aqui, ó, que eu queria fazer, ó. É isso. A moda de e a maneira de tem um caso especial que eu vou falar. Então vamos ao exemplo. Ó. À noite eu falei que tem, não tem? Ó. Te ligo, ligo-te à noite. Até porque, gente, outra dica aqui, ó. Você nunca começa com ti, com me. Me liga mais tarde? Não. Liga-me. Ligue-me mais tarde. Te ligo amanhã? Não. Ligo-te amanhã. Te amo demais? Não. Amo-te demais. Nunca se começa a frase com isso aqui. Ah, mas eu sempre falo te amo, sempre falo te ligo. Falar não tem problema não. Mas na prova você já fica sabendo que não começa com ti, com me, nada disso começa a frase não. Tá bom? Então, ligo-te hoje à noite. À noite você viu lá que obrigatoriamente tem crase. Se fosse à tarde também. Ele está completamente à parte, tá vendo? Tem.
A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. A custa tem, claro. Meu filho mais velho está completamente à deriva, não estuda, não trabalha. Tá vendo? Também tem. Você já sabe disso. Nota, pode ocorrer a crase antes de um substantivo masculino. Ó, é aquilo que eu marquei de vermelho lá, tá? Antes do substantivo masculino, desde que haja uma palavra feminina que se encontre subentendida, como no caso das locuções a moda de e a maneira de. Né? Não foi isso que eu disse? É isso mesmo. Quando está subentendido isso, mesmo que venha à frente um substantivo masculino, tem crase. Quer um exemplo? Decisões. Peraí. Isso aqui é um exemplo. Era para estar embaixo aqui. Ó. A maneira de. Peraí, que eu tenho que marcar aqui também. Poxa. Decisões a Pedro Neves. Você pensa, poxa, você sempre falou que antes de nome masculino não teria. Mas sabe por quê? Está implícito aqui, ó, maneira de. Como assim está implícito aqui? Está implícito. Quer dizer que as decisões foram a maneira de Pedro Neves. Pedro Neves. As pessoas falam isso. Estilo a Paulo Souza. Quer dizer, a moda de Paulo Souza. Vou dar mais um exemplo. Por que eu não daria mais um exemplo? Ele... Opa, tá tudo em maiúsculo, desculpa. Ele driblou o adversário. Aí você vai usar adivinha? Pelé. Aí você pensa, poxa, sério? Claro. Por que a Pelé? A maneira, né? Como eu disse que é a maneira. Opa, sorry. A maneira ou a moda, né? De. E aí vai, Pelé. A maneira de Pelé. Fique atento então. Quando dá essa ideia, vou negritar aqui. Quando dá essa ideia de a maneira ou a moda, aí você sabe que tem que ter. Quando dá essa ideia. E aí, como é que faz? Aprende, decora, mas é o único caso que masculino entra depois, porque na verdade, de verdade mesmo, não é um masculino. O que está ali é implícito uma palavra, uma expressão, que é a moda de ou a maneira de. Outro momento que se usa crase, antes de indicação exata de determinada hora, exata e determinada hora. Quando você vai falar das horas, no geral você usa crase. Meu filho acorda todos os dias às 6 horas, hora determinada, às 6 horas da manhã. Pronto, tem que ter crase. Antes de número, geralmente não tem crase, mas de hora sim. Chegaremos a Brasília às 22 horas. A missa começará à meia-noite. Tudo com crase, bonitinho, tá bom? Agora, tem uma situação. Se antes tem o para, o desde, o após e o entre, aí já não tem crase mais. Mesmo com horas, tá? Por isso que está destacado aqui bonitinho. Antes dessas preposições aqui, não se usa crase. Depois delas, claro. Estou esperando você desde as 6 horas. Aí não. Por causa do desde, que é outra preposição, aí não tem crase. Porque aqui não tem mais, não tem outra preposição. Esse negócio de duas preposições não ficam legais. Elas não se bicam. Marcar um almoço para as 2 da tarde. Neste caso não tem crase. Fique atento. Antes de hora tem. Até, quando você tem o até, vou dar um exemplo, o até teria, o até é facultativo. Estarei, na verdade, estarei aqui até, aí você pode usar a crase, tá? Às 19 horas, tá bom? Aí você pode usar o até, que é outra preposição. Mas essas daqui, ó, para, desde, após, entre, se tiver, não pode usar a crase depois, tá bom? Se tem dúvida, anota. Se tem dúvida, anota. Em diversas expressões de modo ou circunstância, nós temos situações... Você tem que entender isso aqui. Vamos lá. Expressões de modo ou circunstância. Aí tem crase. Explico. Calma, eu explico. Vou lavar a mão na pia. Não tem crase, porque você está lavando a sua mão na pia. Agora, vou lavar a mão, a roupa delicada. É um modo. Lavar a mão aqui já não é lavar a sua mão. Lavar a mão aqui é um modo como você lavará a roupa.
Lavar a mão é um modo. Neste caso, tem que ter crase. Você não está lavando a sua mão. Você está lavando a roupa delicada. De que modo? A mão. Aí tem crase. Agora, você vai lavar a sua mão? Aí não tem crase. Ele pôs a venda nos olhos. Que venda é essa? Aquela venda de cobrir os olhos. Se você colocou a venda, aquele paninho de cobrir os olhos, beleza. Agora, você colocou o carro à venda, aí tem crase. Porque é um modo. É uma circunstância. Tá? Você pôs a venda nos olhos, cobriu seus olhos bonitinho, não tem crase. Agora, você colocou o carro à venda para vender, aí tem crase. Ele trancou a chave na gaveta. Você pegou a chave, colocou na gaveta e trancou ela lá. Não tem crase. Agora, ele trancou a chave e a porta. É o modo como ele trancou, como ela trancou, né, a porta. De que modo ela trancou a porta? Ela trancou a chave, usando uma chave. É isso. Sendo um modo, tem que ter crase. Estudei a distância, ou seja, fiz um estudo sobre uma determinada distância. Por exemplo, há uma distância entre o ponto A e o ponto B. Eu vou fazer um estudo sobre essa distância. Não tem crase. Agora, estudei a distância, como é o que você está fazendo aqui, aí tem crase, tá bom? Isso aqui é sutil, mas é importante você saber. Quando se trata de modo ou circunstância, usa-se crase. Se você tem dúvida, anote. Quando a crase é facultativa? Facultativa é quando você pode usar, quando você não pode usar, pode não usar, aí fica a seu critério. De qualquer maneira, você acerta. Antes de pronomes possessivos, tá? Antes de seu, sua, no caso seu não, né? Pronome possessivo feminino, claro. Quais são os pronomes possessivos femininos? Minha, sua, dela, delas, tá? Vossa, nossa. Esses são os pronomes possessivos que podem ou não usar a crase. Quer um exemplo? Ó. Na festa de Natal fizeram referência à minha falecida mãe. Quiser usar a crase, usa. Se não quiser, não usa. Porque tem um minha aqui, pronome possessivo. Se fosse sua, também. Se fosse delas, também, mesma coisa. Referência à mãe dela. Aí, nesse caso dela, nem teria crase de jeito nenhum. Mas, assim, você sabe que é facultativo. Em alguns casos, aí já não tem crase. A mãe dela. A mãe dela teria, porque a mãe veio antes. Se fosse a sua mãe referindo à mãe dela, aí ficaria facultativo. Mas a mãe dela, aí já teria. Fica atento, porque a palavra tem que ser imediata. O pronome possessivo tem que ser imediato. Se o pronome possessivo está imediatamente à frente do a, imediatamente à frente, igual minha ou sua, aí você pode escolher se vai colocar crase ou não. Agora, se o pronome possessivo está cá na frente, ó, na festa de Natal fizeram referência à falecida mãe dela. Opa, aí já obrigatoriamente teria crase. A crase, então, só é facultativa quando o pronome possessivo vem logo à frente. O minha, o sua, o nossa, tá? Tudo vem junto, coladinho. Se tiver coladinho, você escolhe se coloca ou não. Só para desencargo de consciência, para você não correr risco de errar, coloca. Coloca, pronto. Antes de nomes próprios femininos. Se é nome de pessoa, aí você pode usar crase ou não, tá? Enviei cartas a Heloísa. Enviei cartas a Heloísa com ou sem crase, tanto faz. Só tem uma situação aqui, eu vou acabar de falar sobre. Não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nestes casos, segundo a norma culta, não se usa artigo definido. Então, antes de personalidades ilustres, vou destacar, ou antes, em situações de contexto formal, aí não pode ter crase. Nenhuma. Personalidades ilustres, claro, vou dar exemplo. Em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma personalidade ilustre. É ou não é? Então, antes dessa situação, não tem crase, tá bom? A cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector. Também é ilustre. Personalidade ilustre demais. Com certeza, então não tem crase. Se fosse homem, olha como ficaria. A cerimônia foi em homenagem a Machado de Assis. Viu que não virou ao? Porque é uma personalidade ilustre. Então, sendo uma personalidade ilustre, não tem crase.
Tá bom? Agora, antes de nome normal, de pessoas normais, aí você bota ou não crase se quiser. Depois da preposição até, ó, depois do até você pode usar a crase se quiser, tá bom? Depois do até você usa se quiser, inclusive quando se trata de horas. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências, com ou sem crase, tanto faz. Não desistiremos, iremos até as 19 horas, com ou sem crase, fica a seu critério. Casos específicos para o uso de crase. Aqui é a parte mais chatinha. Isso aqui é mais complicadinho um pouquinho, mas estamos na reta final da aula, tá tudo certo. Em casos específicos, em algumas situações, o uso de crase fica sujeito à verificação. Exemplo, antes de nome de localidade. Desculpa. Ó, esse gravador de tela que eu estou usando hoje, eu não consigo parar o vídeo para abrir boca, essas coisas quando dá errado, tá bom? Desculpa. Não vou parar essa gravação, não. Localidade, lugares. Eu já falei no outro material. Você usa aquele macetinho. Vou a, volto da, crase a. Né? Lembra? Bonitinho? Vou a Bahia, volto da Bahia. Então, crase a, porque eu volto da. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Então, não tem crase. Tá bom? Já falei 2 vezes, não é possível. Leia, veja de novo. E se houver o adjunta de nominal que determine a cidade, ocorre crase. Aí é o seguinte, a questão de lugar tem muito a ver com a adjunta de nominal, que a gente ainda não falou. Por quê? Porque a adjunta de nominal é análise sintática. E aí, então, como é que eu não vou... Calma, meu querido, minha querida. É o seguinte, é só você entender que há uma determinação depois daquela localidade. Se você especificar qual localidade é, tá? Aí sempre terá crase. Se você especificar. Brasília é Brasília, beleza? Mas vamos lá. Cheguei a Brasília. Tem crase? Não tem crase. Por quê? Se você foi a e volta de, não tem crase. Mas se é a Brasília dos políticos corruptos, especificou, determinou que Brasília é, aí sempre terá crase. Cheguei a Brasília, não tem crase. Agora, cheguei a Brasília dos políticos corruptos, tem crase. Regressei a Curitiba, não tem crase. Regressei a Curitiba de minha infância, Curitiba dos meus sonhos, aí terá crase. Quando determina, quando há esse complemento, na verdade, esse adjunto de nominal, que determina aquele local, que especifica aquele local de acordo com a situação comunicativa, aí tem crase, pronto, acabou, não tem o que falar. Continuando aqui, vamos lá. Antes de terra. Antes da palavra terra. Eu acho que essa aula tá bem grande, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo falta para terminar. Não, tá terminando já. Antes de terra, tem 2 situações. Se for o planeta Terra, sempre terá crase. Se for uma localidade determinada, também terá crase, tá bom? Agora, se for um lugar indeterminado, no sentido de chão, não terá crase. Olha o exemplo, ó. Fui à terra onde meu pai nasceu. Ficou determinado que terra é essa. Então, sim, localidade identificada tem crase. Astronauta chegou à Terra, o planeta Terra. Então, sim, pronto, acabou, tem crase. Terra, essa situação. Agora, se é uma terra qualquer, não tem crase, ó. Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada. Terra à vista. Essa terra não ficou determinado que terra que é, então não tem crase. Se tiver determinado, sim. Casa é a mesma coisa de terra. Mesmo exemplo de terra serve para casa. Se tiver determinado que casa que é, por uma adjunta de nominal, aí sim, tem crase. Se não tiver, aí não tem. Regresso a casa sempre que posso. Que casa? Não determinou que casa, então... Você sabe que é dele, não importa, mas não determinou. Então não tem... Não tem crase. Agora, regresso à casa de meus pais sempre que posso. Determinou que caso que é. Então, aí sim, tem crase. É o mesmo exemplo de terra, tá bom? A única coisa que terra tem o planeta Terra também, né? Se tiver planeta Terra, tem crase. O que é crase, já falei, é a junção de 2 as, a preposição e o artigo. Isso aí não tem erro. E é um fenômeno indicado pelo acento grave, tá? Já falamos disso. Agora, nós vamos falar do pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Aí... a crase não vem antes dele, nunca antes dele, tem que vir nele. Existem outras contrações, embora menos utilizadas, como a contração da preposição a com os pronomes demonstrativos a, aquele, aquela. Eu vou tirar esse a aqui, ó. Demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, tá? Olha só, mas aquele vira aquele, com esse a craseado. Mas aquela vira aquela, com esse a craseado. Mas aquilo vira aquilo.
com A craseado. Foi aquele serviço para resolver esse problema. Por quê? Porque o fui exige a preposição a. Quem vai a algum lugar. Quem foi a algum lugar. Foi onde? Aquele. Se tem um aquele, junta-se o dois. Ao invés de falar fui a aquele serviço. Não ficou legal. Então você acaba tendo um a craseado dentro do pronome aqui. Aqui significa que tem dois azinhos aqui, uma preposição e o próprio a do aquele. Apenas dou a encomenda àquela funcionária. Apenas quem dá a encomenda a alguém. A quem? Àquela funcionária. Eu vou falar dá encomenda a aquela funcionária? Não. Dá encomenda àquela funcionária. Aí tem dois azinhos aqui. Por isso que tem um sinal indicativo de crase. Refiro-me àquilo que aconteceu semana passada. Quando você se refere-se a alguma coisa. Aquilo, então, juntou os dois aqui, a craseado, tá bom? Porque senão ficaria feio. Refiro-me a aquilo. Tá vendo? Fica esquisito. Na fala não rola. Então, mas aquele vira aquele. Mas aquela vira aquela. Mas aquilo vira aquele. Esse a fica escondidinho dentro da palavra, tá bom? Finalizamos? Finalizamos sim, crase. Pessoal, tem no material também questões. Façam essas questões e assim a gente aprofunda no conhecimento e não erra a questão de prova. Grande abraço para vocês e até a próxima!